Olá, está começando o Povo Economia Especial Cooperativismo aqui na TV O Povo. No programa de hoje, nós vamos saber como fazer o certo no cooperativismo. Você finalmente decide montar a sua cooperativa, vai saber qual caminho seguir, oferecer produtos e serviços de qualidade, de maneira socializada e com preços justos. Para isso, basta montar uma cooperativa? Não é bem por aí. Há legislações, regras e tributos que o cooperativista também deve atentar. E assim como acontece com qualquer outra empresa, acontece no cooperativismo. Nossos convidados de hoje sabem o caminho. Nós recebemos aqui no estúdio Nicédio Nogueira, presidente do OCB, do Sistema OCB Ceará, Frederico Joffre, conselheiro vogal da Junta Comercial, e Ayrton Kern, presidente da Coperfam. Você confere agora o que é preciso fazer, quais as regras a seguir dentro do cooperativismo para fazer o certo. E eu vou começar pelo Frederico. Frederico, inclusive, escreveu um artigo para o caderno, um caderno sobre cooperativismo, que ensina como fazer o certo. E fazer o certo, muitas vezes, é seguir regras atentamente, não se deixar levar pelo que é mais fácil. O que é certo no cooperativismo? Quais são as regras primordiais? Primeiramente, agradecer, Neila, o convite de participar desse programa. É uma honra muito grande. O mais importante que o cooperativista tem que ter em mente é que o caminho certo, às vezes, é um pouco trabalhoso. O caminho certo pode até demorar um pouco mais, mas certamente ele deixa o melhor para a cooperativa e, obviamente, para o cooperado, ou seja, uma visão cooperativista. Sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é a personalidade jurídica. E só se adquire personalidade jurídica uma cooperativa no momento em que ela tem os seus atos de constituição devidamente arquivados na junta comercial. É extremamente importante que o telespectador que nos assiste, que nos vê, que participa desse projeto através dos fascículos, entenda que a burocracia, que é o que alguns pensam, na verdade, ela é o passo necessário para que a cooperativa venha a existir. E essa preocupação não é só no nascedouro. Também tem que se ver no momento que, eventualmente, você vai fazer aquele registro contumaz, ordinal, de todo o processo das assembleias da cooperativa. É um requisito legal. Só passa a ter validade jurídica no momento em que eu arquivo na Junta Comercial do Estado do Ceará os atos da cooperativa, não só o constitutivo, para ela nascer, mas principalmente também todas as assembleias posteriores que eventualmente sejam realizadas na cooperativa. Então esse é o primeiro grande passo que a gente quer deixar claro. Tem outro desafio, que é como chegar certo até a junta comercial, né? Esse é um grande desafio. Nem todo mundo leva a documentação correta. Não, realmente não há essa linha de pensamento. Em que pese nós temos uma categoria profissional, que são os contabilistas, os contadores, que têm uma expertise muito boa quanto a isso, mas muitas vezes a gente se depara dentro da junta comercial, na análise de processos, com situações em que não há a experiência do cooperativismo. Eu sou um profissional da área de contabilidade, ou eu sou um profissional do direito, um advogado que também faz esse trabalho, mas eu não conheço as nuances do cooperativismo. E aí a gente se depara com algumas situações que verdadeiramente atrasam o processo. E o caso da Coperfam, como é que é o trabalho? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer da satisfação de estarmos aqui presentes e cumprimentar todos os nossos telespectadores. Bem, no caso da Coperfam, a Coperfam é uma cooperativa formada exclusivamente por agricultores familiares, certo? Uma categoria que até há pouco tempo era tratada como pequenos produtores rurais. A partir de meados aí dos anos 2000, mais precisamente com o nascimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que passou a ter essa denominação de agricultura familiar. Então nós começamos a Coperfam, é uma cooperativa praticamente nova, criada em 2010, nós estamos agora fazendo 7 anos, vamos comemorar agora no mês de julho, né, os nossos 7 anos, e a nossa cooperativa, nós procuramos seguir todos esses passos que o Frederico colocou, mas para nossa satisfação, nós tínhamos
um profissional da área de contabilidade que conseguiu nos dar o suporte para fazer a coisa certa na hora de registrar. E nós tínhamos também o sistema OCB e o Sescop nos auxiliando também para conseguir fazer a coisa certa com relação à documentação. Mesmo assim, nós passamos do mês de março de 2010 até o mês de novembro para concluir todo esse processo de documentação e para ter a cooperativa registrada para, a partir daí, sim, poder ir para o mercado. Muito interessante. E eu queria que o senhor falasse sobre o sistema. Como é que o sistema ajuda a fazer o certo? No caso, a Coperfan teve um caminho contábil, né? Neila, nós lá no Sistema OCB, nós temos uma equipe técnica de diversos profissionais, diversas categorias profissionais, que através do recurso do Sescop, que tem o fim de trabalhar a organização, a capacitação e a formação dos cooperativistas, esse pessoal está lá exatamente para dar esse apoio. Só para você ter uma ideia, nós, num programa nosso, que a gente atende grupo de pessoas de diversas categorias profissionais que querem fundar uma cooperativa, e a gente dá todo o assessoramento para que eles façam a cooperativa, que a cooperativa nasça já de uma maneira certa. Isso que o Ayrton falou, que eles levaram esse tempo, nós temos grupo de produtores que chegam a passar mais de um ano para resolver criar uma cooperativa. E de grupos que nos procuram, teve em 2016, 2015, eu fiz uma estatística, 40 grupos de produtores nos procuraram. Dos 40, só 5 chegaram a fundar a cooperativa. Porque às vezes o grupo tem interesse de fazer a cooperativa, mas ele não tem viabilidade econômica. Para eles, é melhor continuar como uma associação, como um grupo informal, do que formalizar uma cooperativa. Porque na hora que você formaliza uma cooperativa, você está criando uma empresa. E essa empresa vai atribuir custos. E às vezes a atividade é tão restrita, é tão pequena, que mesmo a vantagem de estar junto, não compensa os custos que vai ser criado. Então, uma das primeiras coisas que a nossa equipe faz é buscar discutir com o grupo a viabilidade econômica. E tem grupos que têm a viabilidade econômica, mas não têm a viabilidade societária, como a gente diz. Eles não se entendem, não conseguem conviver entre eles. Então, não tem sentido fundar uma cooperativa. Não tem perfil, né? Não tem perfil, né? E é esse o processo, o trabalho que a gente faz lá, e estamos à disposição, nós aqui no Ceará, mas em cada estado, já que esse programa, hoje a comunicação é mundial, né? E cada estado do Brasil, dos 27 estados, dos 26 estados do Distrito Federal, tem uma organização, um Sescop, que tem esse trabalho feito sistemicamente. Quase todos os estados estão no mesmo nível, algumas diferenças regionais, algumas diferenças da realidade do estado, mas que estamos à disposição de quem queira discutir o cooperativismo, estamos lá na OCB do estado. Quantas cooperativas estão registradas hoje na Junta Comercial? Nós temos uma posição do encerramento do último trimestre desse ano. Em março, nós tínhamos 1.511 cooperativas registradas. Dessas 1.511, 281 possuíam filiais, ou seja, é um número bastante considerável. Existe um fato dentro do universo cooperativista, porque a minha presença como conselheiro vogal na junta é representando o segmento cooperativista, representando o sistema OCB-Sescop. Então, antes de ser um conselheiro vogal, na verdade, eu sou um cooperativista, que defendo o cooperativismo. E a gente sabe que muitas dessas cooperativas que ainda têm registro, na verdade, elas não existem mais. E as pessoas não têm a preocupação, Neila, de fazer a baixa da empresa. As pessoas não têm a preocupação de fazer o encerramento de um ciclo de processo. Não tem a vontade ou não sabe o caminho? São as duas coisas. Você me instiga com a sua pergunta, porque a gente muitas vezes acha que simplesmente deixar para lá ou varrer a sujeira para debaixo do tapete é a melhor solução, usando uma terminologia popular. Mas, na verdade, nós estamos numa era digital, numa era em que as informações são trocadas com os diversos órgãos. Hoje, o processo na junta comercial, nós estamos através de um trabalho muito positivo
da nossa presidente, a doutora Carolina Monteiro, fazendo a junta digital, ou seja, nós estamos já na modernidade, começando o processo da modernidade. Então há uma troca de informações muito grande com os órgãos fiscalizadores, o que é normal e o que é natural que haja. E com isso o que é que acontece? Muitas vezes aquele que fazia parte de uma cooperativa que não existe mais, que era presidente da cooperativa ou era diretor da cooperativa, tem o seu CPF vinculado a uma empresa que está com uma pendência, muitas vezes uma pendência financeira, não só financeira, às vezes documental, e isso poderá causar a ele problemas, inclusive se ele vier a falecer. Imagine os herdeiros, como a gente já vê muitos casos, em que vão fazer um processo de inventário, que é uma coisa natural na vida nossa, né? E não pode seguir adiante porque tem uma cooperativa, uma pessoa jurídica que impede que aquele CPF dê prosseguimento. Então, realmente, a sua pergunta ela é com a resposta dupla. Às vezes não sabem fazer ou às vezes não querem fazer o processo. Mas ele é necessário. Ou o mote correto, é o certo a ser feito. Ô, Leila, só nós vamos continuar no próximo bloco, e eu deixo o senhor falar. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia. Uma das maiores dúvidas de quem se associa a uma cooperativa são os direitos e deveres aos quais se deve seguir. O que pode e o que não pode ser feito dentro de uma cooperativa. E para responder este assunto, nós recebemos aqui Nicédio Nogueira, presidente do Sistema OCB Sescop Ceará, Frederico Joffre, conselheiro vogal da Junta Comercial, e Ayrton Kern, presidente da Coperfan. Mas antes, nós vamos falar continuar falando sobre o que é certo fazer com o Nicédio, que eu interrompi no bloco anterior. Ok, Leila. Só dando um depoimento, nós sistematicamente lá no sistema somos abordados, nos procuram pessoas que estão com problemas que nem sabiam que tinham o problema. Recentemente, um trabalhador urbano, não vou dizer a categoria dele, foi se aposentar, quando pediu aposentadoria não pôde, porque ele estava com pendência que tinha sido conselheiro fiscal de uma cooperativa rural, né? E aí, para ele se aposentar, apesar de ter cumprido todas as obrigações para se aposentar como trabalhador urbano, teve que ir liquidar uma cooperativa rural que ele tinha sido sócio e estava parada, estava abandonada, estava... para ele, liquidada há 15 anos atrás. Mas o CPF dele estava lá vinculado a essa responsabilidade da cooperativa, né? Outra coisa, que aí o Frederico, que é especialista nisso, pode até complementar. A cooperativa, enquanto ela não for liquidada, ela gera obrigações fiscais todo ano. Tem que entregar, mesmo ela estando sem funcionamento, ela tem que entregar algumas declarações. A Receita Federal, tal. Se não for feito, gera multa. Gera um problema em cadeia. Mas antes eu queria que falasse da experiência da Coperfan. O que é feito para não deixar esses rastros, esses nós jurídicos? Como é que vocês trabalham? Bom, nós temos como eu já falei no bloco anterior, nós temos um profissional de contabilidade que nos dá essa assessoria. E nós procuramos as informações no Sescop, e aí eu queria ressaltar o papel do Sescop. O Sescop, para as cooperativas, tem tido um papel fundamental nesse trabalho de monitorar e de acompanhar a conformidade legal da cooperativa. Nós temos hoje dentro do Sescop três programas de monitoramento que ajudam, que auxiliam as cooperativas a cumprir os requisitos legais. Muitas das cooperativas, elas são criadas na expectativa de fazer negócios com o poder público, porque, queiramos ou não, ainda o governo, o Estado brasileiro, incluindo aí as 3 esferas de poder, ainda é o maior comprador de bens e serviços. Então, muitas cooperativas fornecem exclusivamente, algumas, tem casos de cooperativas que o principal cliente delas é o governo, é o Estado, são as prefeituras.
Então, essas cooperativas precisam, né, estar com a documentação toda em dia. Você não consegue negociar com nenhuma esfera do Estado se não tiver com a documentação em dia. E o SESCOP aí cumpre um papel fundamental nisso. Então, além do auxílio, né, da assessoria do SESCOP, nós temos também a nossa contabilidade, que é terceirizada, e nós temos também programas de informática, né, programas de computador, que hoje nos auxiliam muito na gestão para fazer e manter a documentação da cooperativa em ordem. Por favor, Frederico. É extremamente importante essa colocação que o Ayrton faz. No primeiro ponto você estar sendo assessorado por um profissional que verdadeiramente conheça o cooperativismo. Então, não basta ser tão somente um advogado ou um contador. Ele precisa ser um advogado que conheça a legislação cooperativista, precisa ser um contador que conheça as nuances do cooperativismo. Quando a gente se depara com uma situação dessa, é fácil você ter toda uma tramitação de processos. Então, o que é que acontece conosco lá na Junta Comercial? A Junta é uma entidade que tem 140 anos de existência, ou seja, ela vem ao longo dos anos, Neila, acompanhando a modernidade. Ela saiu do tempo da escrita à mão, foi para a mecanográfica, depois passou para impressão em formulário contínuo, para os mais novos talvez não saibam não o que é que eu estou dizendo, chegou nas folhas e agora nós estamos no mundo digital. Então, o poder público ele vai se adequando e vai se adaptando. E com isso enseja a necessidade desse processo que o Ayrton coloca, que é o acompanhamento e a modernização interna da cooperativa para poder atender aos diversos órgãos que precisam daquela informação. E aí eu faço um gancho com a colocação que o João Nicede fez. Ou seja, não adianta eu esquecer que a cooperativa, fingir que ela morreu. Se eu tenho hoje no Brasil uma série de declarações e informações chamadas acessórias. Às vezes o cooperativista pensa assim, não, a minha cooperativa não está comprando nada, ela não está vendendo nada, ela não está realizando nenhum serviço, então não tem nenhum ganho, nós não devemos nada. Sim, você deve. Enquanto aquele CNPJ da cooperativa não for baixado, que é o termo que nós usamos, ficam sendo necessárias informações acessórias para os órgãos de fiscalização. Não sendo entregues no prazo, o que é normal e é natural, terá que ser pago multa. Ora, a cooperativa não existe, os cooperados não estão mais reunidos, perdeu-se o elo, o interesse, mas existe um CPF que responde por isso. A quem vai recair o ônus de fazer esse pagamento? Muito provavelmente daquele CPF. Então é um problema que às vezes as pessoas não percebem a necessidade de estar sempre organizada como é a cooperativa do nosso colega Ayrton. Dentro desse processo de modernização que o Frederico estava falando, como é que as cooperativas estão se modernizando? O que é que vocês estão fazendo para que haja uma modernização efetiva? Olha, a maioria das cooperativas hoje já tem um controle efetivo das suas ações através de software, de sistemas contábeis modernos. As cooperativas agropecuárias, que são as menores cooperativas no estado, com um poder aquisitivo menor, o sistema a nível nacional está disponibilizando algum software. Aqui no Ceará nós fizemos um programa em parceria com a OCB Nacional, o SESCOP Nacional, onde disponibilizamos um sistema onde tem condições de fornecer todos os controles da cooperativa, com condições de tirar relatórios diários, online. É um sistema onde dá oportunidade do presidente da cooperativa, da diretoria da cooperativa, tomar decisões. Porque, tradicionalmente, as nossas cooperativas, a preocupação da cooperativa com controles não existia. Existia só para fazer o balanço no ano seguinte, porque a lei diz que você tem que prestar conta nos 90 dias após o encerramento do ano fiscal. Ou seja, você tem até março para prestar conta do que aconteceu o ano passado. E, às vezes, a diretoria ia tomar conhecimento de números de janeiro do ano anterior, ou seja, 12, 13, 14, 15 meses depois. Qual efetivamente a possibilidade dele corrigir os rumos de um erro que aconteceu há 12 meses atrás? E hoje a nossa preocupação é que ele tenha essa informação em tempo real. E várias cooperativas hoje já conseguem fazer isso. Então a tomada de decisão é imediata.
E aí, por exemplo, a Coperfan é uma das cooperativas que participa desse programa e tem lá todos os controles. E como ele disse, um dos principais clientes é o governo, é a prefeitura, é o governo do estado. Esse que você, com a legislação que temos hoje aí, que tem que prestar conta com CGU, com TCU, com os órgãos de controle de um modo geral, essas informações precisam estar muito bem organizadas para evitar problemas, inclusive para o comprador, para o nosso cliente. Para manter o cliente, né? Como é que é o processo de transparência? A gente está vendo que com relação ao governo há uma cobrança e há software e há processo para fazer isso. Mas com relação aos próprios cooperados, né? Como é que é essa relação de transparência? Sim, é em direito do todo associado da cooperativa acompanhar a vida da cooperativa e ele tem direito de ter acesso a toda a documentação, aos livros, aos controles da cooperativa no momento que ele quiser. A cooperativa ela tem um conselho fiscal que se reúne mensalmente para analisar suas contas. No caso da Coperfan e outras cooperativas também, nós temos reuniões sistemáticas, né, com os associados ou com grupos de associados, onde a gente apresenta, né, os números, os relatórios da gestão da cooperativa, e temos também as assembleias. E nós fazemos geralmente a assembleia ordinária, que a lei nos obriga a fazer até 31 de março de cada ano, e também geralmente a gente faz mais uma assembleia extraordinária ao longo do ano para tratar dessas questões. E nós procuramos ser o mais transparente possível, né, com o nosso cooperado, né, entre os nossos cooperados, além das todas isso que o Unicef fala, que são os relatórios e as prestações de conta que a gente tem que apresentar para os nossos clientes, quando esse cliente é um cliente público, né, prefeitura, estado ou é governo federal. Esse sistema que o Unicef fala, esse software, ele foi desenvolvido no Paraná, para as cooperativas do Paraná, e ele está nos auxiliando muito, porque a gente consegue ter online, e na hora que a gente quiser, todas as informações. Se o cooperado, nós não evoluímos ainda para isso, porque... Isso antes da publicação dos balanços, Isso, né? antes das publicações do balanço. Nós estamos tratando aqui ainda de relatórios gerenciais. Do dia a dia. Antes o gerencial, depois o contábil e o fiscal. Mas nós podemos, inclusive se o nosso associado lá numa comunidade do interior, ele tiver uma senha, ele pode, no seu celular, acompanhar o movimento dele dentro da cooperativa. Nós ainda temos deficiências com relação a isso, porque, no nosso caso, nem todas as comunidades são cobertas por sinal de celular. Nem todo mundo ainda tem internet. Mas a gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando algum membro da família do cooperado, um filho, principalmente os filhos, principalmente os meninos dessa nova geração, mais jovens, dessa nova geração que consegue desvendar tudo que um aparelho, um smartphone pode oferecer, né? O meu filho com 4 anos já sabe mais coisas do que eu no celular. E estamos trabalhando com esses filhos dos agricultores para a gente poder fazer essa comunicação online, vamos dizer assim, com os nossos associados. Muito interessante. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Povo Economia. Neste bloco, vamos falar sobre os 7 passos que separam você da montagem de uma cooperativa. Quase tudo que é novo dá medo, muitas dúvidas acontecem. E será que há muita burocracia? Essas dúvidas vão ser respondidas agora por Nicésio Nogueira, presidente do Sistema OCB Sescop. Nós estamos também com Frederico Joffre, que é conselheiro vogal da Junta Comercial, e Ayrton Kern, que é presidente da Coperfan. Eu vou começar pelo Frederico para saber dos processos que antecedem a criação de uma cooperativa. E eu pergunto, é muito burocrático? Não, não é burocrático. Eu digo que é trabalhoso. Também não é difícil, mas continua sendo trabalhoso. Primeiro porque nós temos no Brasil uma legislação, que é a legislação cooperativista, a Lei 5764, que nós chamamos hoje de regra geral do cooperativismo.
Mas eu tenho duas outras leis que se aplicam a dois ramos. Eu tenho a lei 12.690 para o ramo trabalho, para as cooperativas de trabalho, e tenho uma lei complementar 130 que rege as cooperativas de crédito. Então, na hora de uma constituição, dependendo do tipo de cooperativa, eu vou usar somente uma lei ou duas outras, dependendo do tipo de cooperativa que eu vou fazer. Mas o mais importante é que eu tenho que cumprir a legislação para que eu possa, então, fazer a reunião dos associados, constituir a cooperativa, aprovar um estatuto social. Para que isso seja feito, eu já tenho que ter um estudo de viabilidade de negócio. Porque, Neila, eu costumo dizer em várias palestras que a gente é chamado, que cooperativa não é negócio. E as pessoas entendem errado essa minha frase. Cooperativa é a forma jurídica que eu posso viabilizar um negócio. A cooperativa dele, cooperativa de produtores rurais, que trabalha com o agronegócio, que trabalha com a questão de plantar, colher, vender. Qual é o objeto dela? É ser cooperativa? Não. O objeto dela é, através desse trabalho, propiciar que o cooperado tenha um plus, um ganho maior. Aquilo que talvez ele não conseguisse sozinho. Não é isso, Ayrton? Exatamente. Mas qual foi a forma jurídica que eles escolheram de fazer isso? Uma cooperativa. Então, eu tenho que ter, antes de mais nada, a viabilidade do negócio. Tendo a viabilidade do negócio, tendo um estatuto aprovado, tendo as regras estatutárias que tem que estar cumprindo a lei, e aí entra o papel da junta comercial. Na hora que você vai fazer o registro documental para ter a personalidade jurídica que eu falei no bloco anterior, nós na junta temos a obrigação de saber se a lei foi cumprida. E aí entra o aspecto, abre aspas, burocrático. Se a lei não foi cumprida, nós temos que impugnar aquele processo, nós temos que dizer que aquele processo não está correto e que as pessoas refaçam aquele processo. Quando é possível, se for um erro formal, por uma assessoria ineficaz, digamos assim, você conserta o processo. Isso depois está formada... Depois de realizada a Assembleia de Constituição. Agora, imagine você se tiver sido um erro de nascedouro, um erro que nós chamamos insanável. Um tempo atrás, meses atrás, uma cooperativa já experiente, que já não era nenhuma fundação de cooperativa, ela fez uma Assembleia Geral e pecou pelo edital. O edital é o passo primordial para o sucesso de uma cooperativa, perdão, para o sucesso de uma assembleia de uma cooperativa. Se o edital é feito errado, tudo vai dar errado. Se o edital é mal elaborado, tudo vai sair em via transversa. Então, qual é o jeito certo? Eu estou mesmo pegando no tema do bloco, né? O jeito certo é você fazer tudo de acordo com o que a legislação exige. Finalizando a minha fala, jeitinho brasileiro só existe, só é evocado para fazer o mal feito. O jeitinho brasileiro até hoje nunca foi usado para fazer o certo. E no cooperativismo nós temos que ter como mente tem que seguir a regra. Eu queria a experiência da Copefarm de novo. Tem algo na legislação que precisa ser mudado para que as coisas aconteçam mais facilmente? Com relação à formação da cooperativa, à constituição da cooperativa, eu acredito que não. Pelo meu conhecimento, eu acredito que não. Acho que o Nicédio e o Frederico são mais indicados para falar a respeito disso. Mas eu acredito que não. Esse processo que eu queria chamar a atenção era para que, quando a documentação vai para a junta comercial, teve todo um processo antes que ele não tratou de papéis. Ele tratou com as pessoas que querem formar a cooperativa. E aí também tem o jeito certo de fazer isso, de tratar com as pessoas que vão fazer a cooperativa. Eu gostaria de fazer uma complementação. Só um minutinho. O jeito certo pode ser a mudança na lei? Olha, a lei, eu acho que nós temos uma legislação muito moderna para a época que ela foi instituída. Nós temos uma legislação, a lei 5764 é de 71, e tem atendido muito bem até hoje. Claro que tem algumas nuances, algumas coisas que podem ser melhoradas. Mas a legislação não é o entrave para você fazer errado. Eu gostaria de fazer uma complementação pegando justo o gancho que o Nicédio está colocando. A lei ela é muito boa, eu defendo essa lei porque eu acho que ela não precisa, na essência, de grandes mudanças. O que eu vejo é a atualização da lei. Por exemplo, no mundo em que nós vivemos, em que a maioria de nós nos comunicamos através de redes sociais, vou exemplificar aqui sem fazer propaganda, um WhatsApp da vida, a lei não prevê que eu convoque os cooperados através do WhatsApp.
Então, isso é um impedimento legal. Então, quando vai para a junta não aceita esse tipo de processo. Não é que a junta não esteja modernizada ou se adequando, é a lei que não o foi. E nós temos que cumprir a lei. Agora, o Unicef coloca bem, não é desculpa para não fazer o certo. Então, pode falar. Bom, mas eu queria chamar a atenção para a questão da nossa cultura individualista e da nossa cultura da informalidade. E esse que eu acho que são os dois principais entraves para fazer o certo. Não só no cooperativismo, mas para fazer o certo, inclusive na nossa vida, no nosso dificuldade de seguir social. regras. Exatamente. A dificuldade, acredito essa. No cooperativismo, nós temos um exemplo aqui das cooperativas do ramo agropecuário da década lá de 60, 70, 80, onde nem tudo foi feito certo. Então, isso gerou muitas dificuldades para a gente hoje trabalhar o certo. E vocês conhecem muito bem, qualquer um de nós sabe da força que tem essa cultura da informalidade. Quando a gente junta isso com a disseminação que teve no estado do Ceará nos últimos anos do associativismo, de que a associação resolvia tudo, né? Que as pessoas se juntavam em uma associação, e aí nós temos aí os mais variados tipos de associações. Então se confundiu por muito tempo associação e cooperativa. Muita gente ainda faz essa confusão entre associação e cooperativa. Então isso dificulta muito. Neila, nós tivemos na nossa Assembleia de Constituição 60 cooperados, aliás, 60 agricultores presentes. Só 26 decidiram entrar na cooperativa, depois da gente passar no mínimo 6 meses discutindo isso com 70, 80 agricultores. Então, é um desafio muito grande organizar as pessoas que querem fazer parte da cooperativa. Hoje se fala muito em governança, compliance, nessa cultura de sócios, né, que é uma linguagem que vem do mercado financeiro. Como é que está a questão da governança? A governança seria isso, essa transparência, seguir regras, controles muito claros? Também, não só. Isso faz parte do processo de governança. Mas também o sistema hoje está muito preocupado com o que a gente chama de profissionalização da gestão. Profissionalização da gestão é outro termo que em algumas situações é confundido. Que você tem que contratar um profissional de mercado. Contratar um executivo. Um executivo. Até que tem cooperativas que necessitam. Cooperativas com volume de negócio muito alto, cooperativas que trabalham no mercado internacional, cooperativas agrícolas nessa área, que dificilmente o agricultor vai ter essa condição de ir para a Bolsa de Valores, para a Bolsa de Cereais, tal. Aí é preciso contratar executivos. Mas a profissionalização da gestão, para nós, é fazer a administração certa. Fazer o certo na gestão do dia a dia. É fazer a gestão profissionalizada e não amadorística ou informal, como o Ayrton muito bem colocou. Isso sim é profissionalização da gestão. É cumprir a legislação que já está aí, que é muito Frederico, boa. Antes de você falar, eu queria te fazer uma provocação. Pois não. Tem muitas cooperativas que o presidente parece dono, né? São quase vitalícios os presidentes. Como é que se faz o certo num caso como esse? Tem que chamar a participação das pessoas? O que é seguir as regras? Eu acho que é extremamente importante no momento em que há a participação do cooperado na cooperativa. Se há, de fato, uma participação do cooperado, dificilmente alguém ficará vitalício na cooperativa. O que torna isso vitalício abre aspas, o desinteresse do cooperado, fecha aspas, de administrar e participar do processo da cooperativa. Eu queria pegar um gancho ainda na sua resposta com o que o João Nicete falou ainda há pouco, que é a história da profissionalização. É claro que cada um de nós, na nossa profissão, temos que estar sempre voltados ao aperfeiçoamento. Isso é uma condição intrínseca, do contrário, você está fora do mercado. Então, a administração da cooperativa passa por isso. Nós temos aí um entrave na lei. A única cooperativa que pode ter um diretor de cooperativa, o diretor que é privativo dos cooperados serem diretores da cooperativa, que ele não necessariamente seja um cooperado, são as cooperativas de crédito. Por quê? Porque existe uma lei, que eu já citei aqui, que diz que nas cooperativas de crédito eu posso ter um diretor estatutário que não seja cooperado.
Nos outros modelos que não seja crédito, obrigatoriamente quem é diretor tem que ser um associado. Isso é uma regra sine qua non. Ah, mas eu posso ter um executivo contratado de mercado? Pode, mas diretor ele não será. Ele pode ter um nome hierárquico, um cargo de qualquer natureza, mas a nomenclatura diretor ele não terá porque é privativo do associado. Então eu acho que essa questão também vai naquilo que o Ayrton falou um pouco atrás. Talvez a lei precise um pouco mais de modernização? Sim, talvez aqui ou ali pegar um ponto seria interessante. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. Voltamos para o último bloco do Povo Economia especial sobre cooperativismo. Quase todo novo terreno no qual se pisa é desconhecido. Por isso, é preciso estudar bastante e saber o que nos espera pela frente. No caso de se abrir uma cooperativa, o conhecimento sobre legislação vale muito. O que é importante saber sobre essa legislação é o que nós conversaremos agora com Nicédio Nogueira, presidente do Sistema OCB Sescop, Frederico Joffre, conselheiro vogal da Junta Comercial, e Ayrton Kern, presidente da Coperfam. Bom, a legislação é essencial, a legislação considerada boa aqui, mas as pessoas têm muita dificuldade de aplicar. Publicação de balanços em dias que ninguém lê, a forma de comunicação entre os cooperados. O que é preciso fazer? Vou começar aqui pela Coperfam. O que você acha que precisa fazer hoje para aplicar a legislação de uma forma efetiva? Bom, o Sescop, como eu falei antes, tem alguns programas de monitoramento e também programas voltados para a qualificação. Eu acho que a qualificação, a profissionalização... É formar as pessoas mesmo. Formar as pessoas. Eu acho que o problema principal aqui está nas pessoas que fazem parte da cooperativa. Na organização do quadro social, certo? Com formação e informação constantes, é um dos princípios lá do cooperativismo. Isso não pode ser descuidado. Em hipótese alguma, qualquer gestor de cooperativa tem que dedicar uma boa parte do seu tempo para cuidar disso. Tem que ter, no caso, equipes qualificadas para fazer isso, aproveitando as parcerias, principalmente aproveitando a expertise que o Sescop e a OCB já dispõem, certo? Não precisa inventar muita coisa não, já existe todo um aparato aí que dá sustentação a isso. E também a qualificação das pessoas que cuidam da administração, da gestão interna da cooperativa. Hoje, a pessoa que cuida, por exemplo, do financeiro de uma cooperativa, hoje, ele precisa entender de cooperativismo, ele precisa entender de informática, ele precisa entender um pouco de contabilidade. Se ele não entender disso, então nós vamos ter problemas, né, Frederico, dentro da cooperativa. Então a formação é essencial. E também a capacitação dos diretores, principalmente do Conselho Fiscal da Cooperativa, e também a formação constante do cooperado e das famílias dos cooperados. Isso é muito importante. Eu falo família dos cooperados, falando da nossa área, que é a área das cooperativas agrícolas. Quando se trata de um profissional liberal, de uma cooperativa de trabalho, isso é relativo. Mas tudo isso, nós falamos aqui da parte legal, essa preocupação com o cumprimento da legislação. Eu queria também ressaltar uma questão da formação das pessoas e do quadro dirigente da cooperativa para ela se manter viva. E uma coisa é a gente criar a cooperativa, a gente visualiza, discute e vê um bom nicho de mercado, uma boa oportunidade de um negócio coletivo para a cooperativa tocar, mas ficar hoje no mercado, permanecer no mercado, nesse mundo competitivo que nós estamos, exige muito, requer muito. E aí tem muita coisa da legislação que se aplica não à criação da cooperativa, mas se aplica à questão fiscal e tributária. E competitiva mesmo. Competitiva. Né? E aí as cooperativas têm as suas especificidades, as suas nuances, né? Nós temos alguns tributos estaduais, principalmente, que a gente precisa mudar.
precisa mudar e precisa mudar muito. Um dos problemas que a gente pode citar aqui é a exclusão das cooperativas do Simples. Quer dizer, as cooperativas elas estão fora do Simples. E isso atrapalha muito. Então, assim como legalizar a cooperativa, é importante a gente ter em mente as regras de mercado e a legislação que rege esse mercado para poder a cooperativa não quebrar logo no primeiro e no segundo ano. Ô, Nery, só em cima do que o Ayrton falou, complementando, por exemplo, um exemplo prático. A cooperativa agropecuária tem um processamento de polpa de frutas. Vai para o mercado vender polpa de fruta e concorrer com o microempresário. O microempresário hoje paga 5% na polpa de fruta de CMS. A cooperativa, a partir de hoje, mês de abril, vai pagar 18%. Então, a cooperativa, apesar de ser 100% formada de agricultores familiares, que esse termo pressupõe que são pequenos produtores rurais, certo? Entra no mercado numa competição desleal. O que é que nós estamos pleiteando do governo do Estado? Nós não queremos isenção fiscal. Nós só queremos ser equiparado. As pequenas cooperativas serem equiparadas ao tratamento tributário que é dado a quem é microempresário, pequeno e microempresário. Nós não queremos diferente. Nós queremos ir para o mercado nas mesmas condições tributárias. Então, essa legislação precisa ser atualizada e precisa entender que cooperativa vai para o mercado como empresa igual a qualquer outra empresa. Tem um viés que eu percebo, só complementando o que o Nicete coloca e o Ayrton, que o cooperado tem que ter em mente, e às vezes a sociedade como um todo, que a cooperativa ela é cooperativa intramuros. Dentro dela, ali é o sistema cooperativista. Mas na hora que ela tem um produto e vai para o mercado, ela é uma empresa mercadológica igual a outra, que ela tem que defender o seu produto, que ela tem que ter a melhor negociação, ela tem que ter o menor custo para viabilizar a sua razão de existir. Dentro ainda da questão que você colocou na questão anterior para o Ayrton, eu digo que também o que falta é leitura. A gente pensa que a legislação é boa. Não, às vezes nos falta leitura. Às vezes se dedicar um pouco ler e a compreender, ler. Né? E qual é o primeiro instrumento que eu preciso ler enquanto cooperado? É o Estatuto Social da Cooperativa. Se eu ler o Estatuto Social da Cooperativa, eu vou descobrir nele como as coisas devem acontecer. E aí eu respondo de novo aquela outra pergunta mais atrás que você fez, ou seja, a perpetuação de certas pessoas no comando da cooperativa. Ora, se eu tenho o conhecimento de como funciona e eu estou me interessando, é natural, Neila, que eu vá para dentro, né, da cooperativa e não vai haver essa perpetuação. Com relação à formação para fazer o certo, o que o sistema OCB está fazendo? Olha, o Ayrton lembrou muito bem dos programas que nós temos hoje, vários programas. No dia a dia, a nossa equipe aqui do Ceará visita, tem calendário de visita, tem calendário fixo. A cooperativa já sabe que dia o técnico volta lá. O técnico vai hoje e faz todo um assessoramento, todo um acompanhamento. E além desse acompanhamento na área gerencial, na área de monitoramento, da questão legal, de trabalhar os marcos legais, deixa lá a orientação, o que é que está conforme ou não. A gente tem um índice de conformidade que a gente entrega para a cooperativa, para ele, e com um relatório, quais são as providências que ela tem que fazer. Nós ainda temos um programa de capacitação permanente, onde vai desde a palestra básica ao curso de pós-graduação, passando por todas as nuances de acordo com a necessidade da cooperativa. E isso abrangendo associados, familiares, cooperados e, principalmente, os colaboradores das cooperativas. Então, o que é que o sistema está fazendo? Buscar levar capacitação e informação para essas pessoas. Como é que vocês estão formando os sucessores para fazer o certo? Nós temos na Cooperfam uma equipe de formação que promove reuniões periódicas nas comunidades. Nós estamos agora em parceria com o sistema SESCOP, dando andamento aí com um projeto de formação e capacitação sistêmica. Vamos trabalhar 2 anos fazendo todo um trabalho de formação com todas as famílias dos associados das cooperativas, principalmente focada
na participação maior das mulheres e dos jovens dentro da cooperativa. E também estamos iniciando a discussão com a Secretaria de Educação lá do município de Maranguape, para a gente levar até as escolas do município o Cooper Jovem. E o Cooper Jovem, ele trabalha justamente isso, essa formação da juventude dentro do cooperativismo. Que é importantíssimo, né? E a Junta Comercial está aberta a ajudar também as cooperativas? Claro que sim. A Junta tem um programa hoje voltado para que a gente tenha sempre uma abertura para o público. Nós temos que entender que ali é um serviço público. E a Junta tem essa visão, através de um trabalho, como eu já frisei, da doutora Carolina Monteiro, ou seja, nós estamos hoje no mundo digital. Para orientar. Nós temos uma equipe que presta todo o esclarecimento aos processos que eventualmente estejam errados. Ou seja, aquele processo que vai ser impugnado ou surgiu alguma exigência, como nós colocamos, a pessoa tem que se dirigir, é presencial ainda, e ela tem a oportunidade, com um técnico da Junta, de saber o que é que está errado e o porquê foi indeferido. Muitas vezes as pessoas se esquecem daquilo que eu falei. Se tivesse lido um pouquinho a mais, aquele problema não teria acontecido. Sido evitado. Eu faço aqui um gancho, se me permite, com essa questão que o Unicef coloca da capacitação e que o Ayrton colocou da sucessão. Eu vislumbro que é extremamente necessário o Conselho Fiscal ser capacitado. Se o Conselho Fiscal é bem capacitado, Neila, muitos dos problemas deixam de acontecer. E aqui é interessante que o Conselho Fiscal, aquele cooperado que está no Conselho Fiscal, muitas vezes ele esquece que ele é corresponsável pelos problemas da gestão. Se houver um problema na gestão e isso vier a ser judicializado, o conselheiro fiscal daquele período poderá ser responsabilizado solidariamente a quem administra. Ou seja, não é porque eu sou do Conselho Fiscal que eu não me responsabilizo pelo que acontece. Eu sou sim responsável. E aí a capacitação é extremamente necessária. Traduzindo, se eu sou do Conselho Fiscal, aprovei ato errado do Conselho de Administração. Você responde. Eu sou responsável por isso. Só sua consideração final, Ayrton. Nós estamos encerrando o programa. Agradecer mais uma vez e dizer a todos que dirigir uma cooperativa, ser gestor da cooperativa, como o Unicef sempre diz, é fácil. É seguir a lei, isso que o Frederico tem colocado aqui, é seguir a lei, cumprir todos os procedimentos legais e ser transparente e cumprir aquilo que a Assembleia e que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal determina. E fazer um apelo a todos os nossos cearenses para que vamos estudar, vamos conhecer o sistema cooperativista, porque com certeza uma sociedade bem mais justa, bem mais justiça social, com bem mais felicidade pode ser construída para todos nós através do cooperativismo. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela participação de vocês. O programa O Povo Economia fica por aqui, mas você pode assistir o programa pelo site da TV O Povo. Acompanhe também as nossas reprises na sexta-feira às 7 da manhã e na segunda às 11 horas. Na próxima quinta-feira a gente tem um novo encontro. Até lá! Olá, o Povo Economia desta quinta-feira traz o caminho que você precisa trilhar se quiser montar uma cooperativa, leis, tributos e tudo que é necessário para fazer o certo. A rota para o sucesso pela terceira via, que não é capitalismo nem socialismo, é o cooperativismo. É neste quinto programa especial que você vai conhecer esses detalhes. Não perca nesta quinta-feira, às 11 da noite, aqui na TV O Povo. Até lá!
O Povo Economia, especial Cooperativismo, Apoio Cultural, Sistema OCB Sescop Ceará, Apvida, faz bem para sua empresa, e Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará.